Boa tarde, gente. Tudo bem? Meu nome é Karine, eu sou estudante de odontologia aqui na Unesp de Araçatuba e eu fiquei devendo para vocês contar um pouco da minha história, como é que eu cheguei até a Unesp aqui em Araçatuba. Eu sou de Goiânia, Goiás, e eu vim de escola que não era pública, na verdade, elas eram escolas particulares, mas que tinham um embasamento, vamos dizer, um pouco de pública. O ensino não era tão bom. Coloquei aparelho, até que então eu gostei muito do ambiente, conversei com a minha doutora e ela falou que tinha feito universidade no interior de São Paulo. Falei, ai, que legal, eu preciso disso. Aí então eu coloquei na minha cabeça que eu queria odonto. Aí comecei a focar em básicas e tudo. Terminei terceiro ano, não passei no vestibular da minha cidade. Nem pensava em Unesp ainda. Aí comecei academia, frustrada, comecei administração, larguei tudo. Comecei administração, fiz um período. E nesse meio tempo, eu conheci um amigo na academia. E ele começou a falar que ele também estava estudando do nada, gente, foi do nada. E ele falou que estava estudando vestibular e tal. Ele sempre ficava me dando umas olhadinhas assim na academia, até que um dia ele conversou comigo. E ele era muito bom em exatas. Eu falei, juntei o útil ao agradável. Eu péssima, era a hora que eu poderia ganhar uma aula particular grátis de exatas. Então ele começou a me falar um pouco da Unesp. E na minha cabeça, gente, a minha mãe, até meus 15 anos, eu não pisava o pé pra fora direito de casa sozinha. Eu não pegava ônibus direito sozinha, ela morria de medo. Então, na minha cabeça, morar sozinha era a última coisa que se cabia. Mas ele foi me animando. Eu falei, caramba, pode ser, né? Vamos começar a estudar. Mas quem é de Goiás nunca imagina que às vezes vai conseguir passar numa universidade aqui em São Paulo, porque parece ser outro mundo, outra dimensão. Impossível passar. Mas aí eu falei, tá bom. Aí larguei meu serviço e voltei pro cursinho. Fiz 5 meses, né, que dá de cursinho. Prestei, agora que eu passo, trave. Passei na primeira fase, não passei na segunda. Mas ele, como sempre, ficou lá do meu lado. Vamos, não desiste não. Só que a situação minha financeira apertou. Eu falei, eu preciso parar. Larguei cursinho de novo e comecei a trabalhar. Trabalhei 6 meses. Eu não aguentava mais mexer com serviços administrativos. Gosto de estar conversando com pessoas, Eu amo falar, né? Já deu pra perceber. Aí foi assim que eu voltei de novo pro cursinho. Ganhei uma bolsa e fiz um cursinho melhor. E ele sempre estudando comigo, me dando todo o apoio que eu precisava pra continuar, né? Pra não desistir. Ele ficou lá, ele era o meu coach. Vamos, Karine, não desiste. Aí, chegou o final do ano, falei, vamos de novo, né? Quem mora em Goiânia faz a prova em Brasília. E a minha primeira viagem pra Brasília, eu lembro que todo mundo ficou com medo, nossa. Mas ninguém botava muita fé que eu ia passar, não. E eu era estudiosa, mas assim, minha base realmente não era tão boa. Aí eu fui, prestei, primeira fase, beleza, vamos pra segunda fase. Gente, vê seu nome ali. Teve um menino no cursinho que chegou a ponto de me dizer assim, onde você vai prestar? Aí eu falei assim, vou prestar um Unesp, né? Aí ele falou assim, e você acha que você vai passar? Aí eu falei assim, vou tentar, né? Ver meu nome aprovada. Gente, não é porque... É porque era um sonho meu fazer uma universidade pública. Inclusive porque eu também não tenho condições financeiras para bancar uma particular e não queria fazer FIES. Então eu ia ter que abandonar meu sonho de fazer odonto. Por isso que eu foquei muito na pública, entendeu? Mas eu acho que, independente de se a gente faz uma faculdade pública ou particular, quem faz a faculdade é o aluno, sem sombra de dúvidas. Aí eu falei, passei. Cheguei em casa, né? Falei, mãe, pai, passei. Então, que bom, né? Parabéns, uhul! Só que aí chegou, meu pai falou assim, você não vai? Eu falei, como assim? Eu não vou? Ele, você vai ter coragem? Eu falei, vou.
Aí comecei a arrumar as coisas, ninguém acreditava que eu ia ter coragem. Gente, eu te juro, eu não andava muito sozinha, assim, eu pegava ônibus e tudo, mas minha mãe sempre foi muito protetora. Mas tudo bem, arrumei minhas coisas e eu escolhi Araçatuba. Eu simplesmente olhei candidato por vaga, eu não sabia no mapa aonde ficava, eu não sabia como era a universidade, não sabia quanto que eu ia gastar, eu simplesmente fechei o meu olho, prestei e fui, sabe? Vamos com Deus. E as coisas deu certo, sendo que eu fiquei até assim, gente, o que eu faço agora? Como é que eu vou caçar moradia? Eu moro uns quase 800 quilômetros de Araçatuba. Aí, o pessoal da faculdade é bem receptivo, sabe? Eles já, quando a gente passa, eles já começam a ver a lista e te colocar no grupo. Vai procurando no Facebook e vai colocando no grupo lá da universidade e tal. E já te coloca em todos os grupos estratégicos. Grupo de moradia, te faz uma recepção, fala o que você precisar. Aí a gente tem os padrinhos que ajudam a gente com material, resumo no primeiro ano. Que a gente paga o convite do Baile do Bicho, que é uma festa comemorativa, receptiva, na verdade, que tem na universidade. Beleza. Arrumei minhas coisas, meu pai me trouxe para Araçatuba. Sim, e ligando pra minha mãe em todo momento, você vai deixar a Karine ficar aqui? E assim, gente, eu não sou rica, não, eu trabalho aqui hoje em dia e tal. Meu curso eu estudo à noite, trabalho aos finais de semana. Então, no começo, a gente foi um ponto que tava me barrando, seria a condição financeira. A gente chegou aqui com a cara e com a coragem, olhamos um apartamento, até que eu achei um apartamento que eu poderia morar com 4 meninas, que foram um amor de pessoa na minha vida, me ajudaram muito, muito. Aí, cheguei em Araçatuba, fui morar com essas meninas, comprei minhas coisas. Só que aqui, como estudo à noite, não tem ônibus que vai pra faculdade. Não tem, gente. É carona. Caroninha. E aí aqui, quando eu cheguei, eu falei, e agora? O que a gente vai fazer? O que eu faço? Como é que funcionam as coisas? Eu cheguei, não tinha carona ainda pra ir pra faculdade. Aí eu conheci uma amiga minha, que ela falou assim, não, eu consegui uma carona. Vamos ver se não te cabe. Gente, já teve vezes que eu voltei da faculdade num carro com umas 8 pessoas dentro desse carro, porque foi um dia de feriado que a minha carona não ia, pouca gente da sala aí, só tinha aula pra nossa sala. Então tinha 2 pessoas com carro pra dar carona pra sala inteira. E não tem ônibus, não tem nada, tem que chamar táxi. E a minha faculdade é na rodovia. Lá vamos todo mundo no colo e aperta que cabe. Então, no começo, assim, a gente tinha que ir pro ponto de carona. Como eu não tenho carro, então ia pro ponto de carona 6 horas da tarde. Aí a gente ficava lá. E aí, os veteranos já sabem que ali é o ponto que, se você está ali, é porque você tá precisando de carona. Então, eles param. Uns passam direto, uns fingem que não te vê. Ainda mais que a gente tem cara de bicho, cara de novinho e tal. Tem uns que não param. Não, gente, era um pipoco. Não que eu deixei de passar por ponto de carona, eu ainda preciso do ponto de carona. Mas aí, com o tempo, eu consegui uma carona fixa, que a gente paga por mês, essa carona. E aí, a minha carona me pega na porta de casa e me deixa na porta de casa, menos mal, né? Só que, quando eu preciso ir pra faculdade durante o dia, que eu não consigo ninguém que vá, lá vai a Carininha, 1h30 da tarde, pro ponto de carona. Sorte que é perto da minha casa. E a gente fica lá esperando a boa vontade de cada um dar uma carona pra gente. Porque se a gente precisa ir durante o dia pra faculdade, tem um ônibus que vai pra cidade do lado. Só que ele deixa a gente na rodovia. Gente, imagina, de maleta, de branco, atravessando uma rodovia, que os carros estão passando a 120 por hora. Emoção total. Mas não tinha noção de mercado. Eu lembro que quando eu mudei, eu tinha R$500 no cartão meu. Eu achei que ia durar meses R$500. Quando eu fui no mercado, eu ligava pra minha mãe e falava, mamãe, o dinheiro já acabou, o que eu faço? Aí
à medida que vai tendo a necessidade, a gente vai correndo atrás das coisas, né? Aí no final do meu primeiro ano, eu consegui uma bolsa de iniciação científica pela CNPq, aí já aumentou um pouco a renda, né? E as meninas que eu moraram me deram muito, igual eu falei no começo do vídeo, foi um apoio assim que eu não tenho nem explicação. Já me deram muitas caronas, livros me emprestaram, dicas. Eu lembro que no primeiro ano aqui, umas matérias mais difíceis são anatomia e bioquímica. E eu ia tão mal em anatomia no final do ano, era dente. Quem disse que o professor colocava aqueles dentes lá na mesa? Quem disse que eu sabia que número era cada dente? Aquilo não entrava na minha cabeça nem a custa de reza, gente. Gente, eu juro pra vocês, eu tirei D numa prova. D significa assim, o penúltimo do pior. Era entre 2 e 4. Você não sabia quanto você tinha tirado na verdade. Eu cheguei em casa, eu entrei pro meu quarto e não acendi a luz nesse dia. E a minha amiga ficou assim, tá acontecendo alguma coisa, porque eu converso bastante. Entrei pro quarto, sentei, de repente veio ela com o nosso cachorrinho. A gente já teve um cachorro. E eu chorava, eu vou pegar a recuperação, eu vou reprovar, eu não presto, eu sou uma decepção. Ai, gente, bons tempos, viu? Mas aí no final nem peguei recuperação da matéria, porque eu tinha ido bem já no ano, entendeu? Mas quantas vezes eu já chorei por prova no primeiro ano, porque assim, a gente que mora fora, igual eu que tinha minha mãe o tempo todo, se as coisas é ruim, o que a mamãe fazia? Vem cá, minha filha, as coisas vão dar certo, calma. Longe, o professor não passa a mão na sua cabeça na universidade. Não, primeiro ano, ainda mais que eles têm um professor meu que adora fazer terror. Então ele não falava quando você tirava, era por letras as notas. Então eu chorava, porque eu sempre me cobrei muito. Inclusive, quando eu não passei na faculdade, que eu comecei a administração, aquilo, todos os dias que eu ia pra aula, eu me sentia uma derrotada. Porque, assim, eu me esforcei no ensino médio e tal, pra fazer o curso que eu queria, eu me vi na situação que eu não conseguia. Gente, mas o segredo, não desiste. Porque quando eu tava no meu limite, eu falei, se eu não passar esse ano, chega, eu passei. Nem eu acreditei que eu passei. Mas eu passei. Mas aí no final do primeiro ano, assim, a gente vai se adaptando mais, né, à casa. Você vai tendo que enfrentar seus medos sozinha. Gente, eu tive uma alergia. Minha mãe sempre foi aquela que leva a gente no médico e fica dentro da sala. No final do primeiro ano, nas últimas provas, eu tive uma alergia. Na verdade, eu gripei primeiro e nada melhorava. Fui no médico sozinha, nada. Aí tomei uns remédios. No final desses dias que eu tomei os remédios, me deu uma alergia que eu acordei de madrugada coçando inteira. E aqui, as meninas dormindo, e eu não tinha pra quem gritar, não sabia o que fazer. O que eu ia fazer? Ir na farmácia à noite, como? E táxi aqui é muito caro, tipo, já a pé, daqui até na rodoviária, dá uns 15 minutos. Um táxi cobra uns R$25, R$30 à noite. Se ele fosse me levar pra comprar um remédio, eu não tinha nem dinheiro na carteira, eu não tinha dinheiro. Eu tinha cartão de crédito, meu dinheiro tinha acabado. E eu lembro que eu passei essa noite me coçando e... Nossa, aí acordei de manhã, peguei o mototáxi, peguei o dinheiro emprestado. Ah, não, a menina aqui de casa me levou no médico. E aí me deu um antialérgico, gente, eu capotei sozinha no hospital, sozinha em Deus, né? Gente, eu lembro que eu chorava, eu falava, eu quero ir embora, eu não aguento mais ficar aqui, meu Deus. E aí eu peguei um mototáxi sobre efeito de antialérgico, aí eu dormi meia hora, capotei no hospital, eu pedia ajuda pros acompanhantes que estavam com as pessoas dentro do quarto comigo, pra chamar a médica, porque eu não gosto de hospital. Aí vim embora, falei, não, doutora, já melhorei, me dispensa. Vim embora, o mototáxi quase caindo da moto, porque eu tomei 2 antialérgicos na intramuscular. Cheguei em casa, dormi o dia inteiro. E você acorda com fome, não tem mamãezinha pra fazer comida pra você quando você tá doente. Ou você come. Ainda mais se você tiver sem dinheiro, você vai ter que fazer sua comida com preguiça, sem preguiça.
feliz, triste, com prova, sem prova. Mas isso tudo foi aprendizado. Eu em nenhum momento me arrependo de ter escolhido estudar fora de casa. Sempre foi um sonho meu, sempre foi um sonho poder aprender um pouco com a vida, conhecer novos lugares. Eu adoro isso, gente, eu adoro. E quem pensa em estudar fora, quem às vezes vai fazer a universidade na própria cidade, se tiver a oportunidade de trabalhar em outra cidade, eu recomendo. Porque eu acho que é o que a gente cresce, sabe? A gente aprende a se virar. Querendo ou não, a gente não vai ter nosso pai nem nossa mãe pra sempre. E a experiência é muito boa. As festas do começo da faculdade foram muito boas. Eu quase não ia muito em festa, nunca fui de ir muito. Mas as que eu fui, foi muito bom. E agora eu tô mais quieta. Eu agora tô no quinto ano de odontologia. A minha faculdade são 6 anos, porque eu estudo à noite. E chegar aqui foi tipo uma superação mesmo, porque ninguém, às vezes, poucas pessoas acreditavam, sabe? Porque acabou que todo mundo ficou por ali mesmo, na própria cidade e tudo. Mas eu queria outro lugar, eu queria mais, sabe? Eu nunca me contentei em parar, ficar meio estagnada. Eu gosto de mudanças. Então, não critico quem gosta, são personalidades diferentes. Se você gosta de morar na sua... Minha irmã é totalmente ao contrário de mim. Minha irmã fez o intercâmbio pra Austrália, decidiu voltar. Eu falo, como assim? Eu tô aqui querendo viajar o mundo e não posso. Mas são personalidades diferentes. Quem tem vontade, eu aconselho, vai mesmo, enfia a cara. Mesmo se você tem pouco dinheiro, vai. Eu vim, gente, sem dinheiro, tipo, pouco dinheiro pra morar aqui. Eu moro em 4 pessoas pra dividir os gastos. Aqui, assim, o apartamento é grande. Então, quando eu entrei, eu fechei metade da sala com divisória e fiz um quarto. Aqui dá pra ver mais ou menos como é que ficou meu quarto, ó. Tá vendo? O guarda-roupa. Aqui, aí eu peguei a sacada, minha mesinha de estudos. Então, você tem pouco, faz o que você pode com o que você tem. E eu sou apaixonada por odonto, mesmo que eu escolhi às cegas. Mas eu sou apaixonada por odonto. E quem tiver qualquer dúvida sobre o que eu falei, críticas, tudo é bem-vindo, tudo é pro crescimento. E espero que eu dê uma leve resumida sobre tudo, sobre a minha vida aqui. Hoje eu continuo morando em 4 pessoas, a gente divide as contas do apartamento, cada valor por quarto e tudo, e eu continuo indo pro Ponte Carona e me formo então daqui 2 anos. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi algo bem breve. Eu tô indo pra faculdade. Tô vestida aqui, igual eu tô indo pra faculdade. E um beijo pra vocês. Espero que vocês tenham se divertido um pouco aí com os apavoros de uma caloura, vamos dizer, uma caloura. Ah, outra coisa. Coisas que eu estranhei quando cheguei no interior de São Paulo. Eu sou goiana arretada, já deu pra perceber a minha voz. Umas palavras, gente, que eu não consigo. Igual eu cheguei aqui e a menina falou assim, essa é a gaveta de guardanapo. Aí eu abri a gaveta e fiquei assim, olhar pra ela, olhar pra gaveta. Aí eu, hã? Aí ela, guardanapo. Falei, mas isso aqui é pano de prato. Ela, não, porque no interior de São Paulo a gente fala, eu conheço como guardanapo. Falei, tem uns trenzinhos assim que é engraçado. A gente dá umas atrapalhadas, eu falo muito ai. Aqui eles falam viu pra chamar alguém, tipo, ouviu. Entendeu? Aí eu fiquei, no começo eu fiquei assim, meu Deus. Mas eu conheci, tipo, eu só continuei em Araçatuba porque eu conheci pessoas maravilhosas. Pessoas que me ajudaram tanto dentro da faculdade, com material, com dúvida. Quando eu tava triste, querendo desistir, tipo, querendo minha casa, me ajudaram bastante. Aí, um ano depois, meu namorado veio pra cá. Ele passou em Odonto também e veio morar aqui em Araçatuba. E aí a vida fica mais fácil, né? Com alguém caminhando junto com a gente.
Gente, um beijo. Agora eu vou encerrar o vídeo mesmo, que senão eu vou atrasar pra ir pra faculdade. Beijo, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.